bem? Hoje vamos ver frações. Não se esqueça de se inscrever no canal Real Professor, ativar as notificações e deixar seu like. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Na verdade, o que é uma fração? Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais. Vamos lá. Toda fração vai existir o numerador e o denominador. O numerador a parte de cima, o denominador a parte de baixo, certo? Eu tenho aqui minha primeira figura. O denominador é a quantidade de partes que foi dividido todo. Veja, esse círculo aqui, o todo, foi dividido em duas partes. Se foi dividido em duas partes, 2 é o meu denominador. E quantas partes desse todo foi tomadas? No caso aqui foi uma, certo? Está toda sobreada. Então, a fração que representa essa figura é um meio. O 2 é o denominador, que é a quantidade de partes que foi dividido o todo. E o numerador é a quantidade de partes que foi tomada da figura. Então, 1/2. Na minha segunda figura, eu tenho aqui o círculo dividido em quantas partes no total? Em 4 partes. Então, meu denominador é 4. E quantas partes foram tomadas dessa figura? Duas partes sobreadas. Então, minha fração é 2/4. 2/4 representa essa figura. E na minha terceira figura, eu tenho um círculo dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 é o meu denominador. E quantas partes foram tomadas? 2. 2/8 representa essa terceira figura, certo? Então, toda fração tem o seu numerador e denominador. O denominador representa a quantidade de partes que foi dividida ao todo. E o numerador representa a quantidade de partes que foram tomadas, sobreadas, pintadas das figuras. Vamos lá, pessoal. O que é uma fração própria? Toda fração que for considerada própria deverá ser menor que um inteiro, ou seja, seu numerador é menor que seu denominador. E o que é uma fração imprópria? É aquela que representa um inteiro ou mais, ou seja, o numerador é igual ou maior que o denominador. Indo para os exemplos, gente, vamos lá. Eu tenho aqui, 3 frações próprias. Por que, professor, própria? Porque o numerador é sempre menor do que o denominador. E o resultado de cada fração é menor do que o inteiro, certo? Como vocês viram na definição. Se eu pegar 1 dividido por 2, é 0,5. É menor do que o inteiro. Se eu pegar o 2 dividido por 5, é 0,4. E se eu pegar o 2 dividido por 4, é 0,5. Então, voltando aqui. O que é uma fração própria? É uma fração que o numerador será menor do que o denominador. E o resultado de cada fração é menor do que o inteiro. Certo? Então, o numerador sempre será menor que o denominador. E isso daí é a definição de uma fração própria. Agora, frações impróprias. As frações impróprias, o numerador será maior ou igual ao denominador. Veja, ele pode até ser igual. 3 dividido por 3 dá 1 inteiro, certo? Então, deu um número inteiro. Então, pode ser igual ou maior do que o denominador. Se eu pegar aqui, 3 dividido por 3, 1. 8 dividido por 2,
4. 10 dividido por 5, 2. Então, o que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é quando o seu numerador é igual ou maior que o denominador, certo? Isso é uma fração imprópria. Vamos lá, gente. Na verdade, o que é uma fração equivalente? São diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Vamos para os exemplos. Veja, eu tenho aqui 3 círculos, certo? Esse primeiro círculo aqui, o todo dele está dividido em 2 partes. Não é isso? O segundo círculo, o todo dele está dividido em 4 partes. E no terceiro círculo, o todo dele está dividido em 8 partes. Aí vamos montar as frações representativas de cada círculo desse. No primeiro círculo, o todo está dividido em 2 partes. Então eu sei que o meu denominador é 2. E uma parte dessa está tomada, está sobrada. Então a minha primeira fração é 1/2. Minha primeira representação é 1/2. No meu segundo círculo, o todo dele está dividido em 4 partes. Eu sei que meu denominador é 4. E 2 partes dessas estão tomadas, sobradadas. Então minha fração é 2/4, representando esse segundo círculo. No terceiro círculo, o todo dele está dividido em 8 partes. E 4 dessas partes estão tomadas. A fração representativa 4/8. Agora vamos observar uma situação aqui, gente. Se você analisar direitinho, todas as frações representam a metade do todo. Como assim, professor? Vamos lá. O primeiro círculo, ele foi dividido em 2 partes. A sua metade foi tomada, não é isso? A metade de 2 é 1. No segundo círculo, o todo foi dividido em 4 partes. A sua metade foi tomada. A metade de 4 é 2. E no terceiro círculo, o todo do círculo foi dividido em 8 partes e 4 partes foi tomada. A metade de 8 é 4. E se você fazer o seguinte, gente, pegar o numerador, dividir pelo denominador, todos vão dar 0,5. 1 dividido por 2, 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. E 4 dividido por 8, 0,5. Isso significa dizer que essas 3 frações são frações equivalentes. São frações que dão o mesmo resultado, o mesmo valor específico. Mesmo as representações e as frações são diferentes, mas dão o mesmo resultado, certo? Todas representadas pela sua metade de partes tomadas. Vamos lá, gente. Vamos reduzir ao mesmo denominador as seguintes frações. Eu tenho 3 frações aqui totalmente diferentes e quero reduzir elas todas ao mesmo denominador. Como eu vou fazer isso, professor? Eu vou fazer a fatoração dos denominadores e encontrar o mínimo múltiplo comum. Vou pegar os denominadores. 2, 3 e 6. E vou fazer uma fatoração, certo? Dividindo aqui pelo menor número possível, por 2. 2 por 2, 1. Desce o 3. 6 dividido por 2, 3. E agora pelo próprio 3. É isso? Desce 1. 3 dividido por 3, 1. E 3 dividido por 3, 1. Quando chegou aqui, ó, eu pego esses números, eu multiplico 2 vezes 3, que é igual a quanto? A 6. Esse 6 aí é o mínimo múltiplo comum das 3 frações.
Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. 6, 6 e 6. Vamos analisar o seguinte aqui, gente. Se o meu denominador aqui era 2, passou para 6, o que aconteceu aqui? Na verdade, houve aqui, ó, uma multiplicação por 3. 2 vezes 3, 6. Se aqui multiplicou por 3, logicamente eu vou multiplicar por 3 também o numerador. 5 vezes 3 dá quanto? 15. Também a mesma coisa eu pegar o 6 dividido pelo denominador. 6 dividido por 2, 3 e 3 vezes 5, 15. Certo? Vamos lá. Se o meu denominador passou do 3 para o 6, houve o que aqui? Uma multiplicação por 2. Da mesma forma, eu vou fazer aqui em cima, vezes 2. 6 vezes 2 dá o quê? 12. E na minha última fração, o 6 permaneceu. Logicamente, o 8 também vai permanecer. Certo? Porque foi multiplicado por 1. Então, transformei as minhas três frações, gente, ó, tudo no mesmo denominador. 6, 6 e 6. Fiz a redução das frações, as frações foram reduzidas. Todas ao mesmo denominador. Vamos lá, pessoal. Na verdade, o que é uma comparação de frações? É comparar duas frações e determinar se elas são iguais e, se caso sejam diferentes, determinar qual delas é maior. Vamos lá para os exemplos. Preste atenção. Ó, no meu primeiro exemplo aqui, eu tenho uma maneira bem simples aqui. Quando os denominadores são iguais, para eu saber qual dessas frações é maior do que a outra, é só analisar o numerador. Qual numerador é maior? 4 ou 9? 9. Então isso significa dizer que 4 sobre 6 é menor que 9 sobre 6. Os denominadores são iguais, você só vai analisar qual número é maior do numerador. 9 sexto é maior que 4 sexto, certo? Agora, no segundo exemplo, eu tenho meus denominadores diferentes. Como eu vou saber, professor? Qual fração aqui é maior do que a outra? Para eu saber aqui, eu tenho que transformar esses denominadores no mesmo denominador. Na verdade, fazer uma redução de fração. Eu vou fatorar 5 e 6, certo? Tirar o mínimo múltiplo comum. Tem algum número aí que divide por 2? Tem, o 6. Então, por 2. O 5. Repete, 6 por 2, 3. Agora, pelo próprio 3, repete o 5. 3 por 3, 1. E pelo próprio 5, 1 e 1. Chega nesse ponto aqui, ó, só multiplicar. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 é o mínimo múltiplo comum dessas duas frações. Aí o que acontece, professor? Vou colocar aqui, ó. 30 e 30. Quando eu tiro o mínimo múltiplo comum, na verdade eu pego esse mínimo múltiplo comum, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 8, 48. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 9, 45. Agora eu sei qual das duas frações é maior do que a outra. Veja, denominadores iguais, o numerador vai definir qual é a maior fração. 48 sobre 30 é maior que 45 sobre 30. 8 quinto é maior que 9 sexto, certo? Então aí, acabei de explicar a vocês o que é comparar as frações. Pessoal, valeu, até o próximo vídeo, viu? Frações parte 2.
Música